Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma poderosa palavra ao nosso coração, aos nossos corações, em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, mais uma vez. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e aperte a opção de todas no sininho, para que todos os vídeos postados venham chegar até você e você possa compartilhar e fazer a obra junto comigo, a obra do Senhor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, mais uma vez o Senhor nos leva para esta passagem. O centurião Cornélio. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Diante de Deus, perdão. E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Versículo 8. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Para tudo nesta terra, o Senhor tem um propósito. Aleluia. E hoje nós queremos falar sobre o propósito da oração e sobre aquilo que Deus envia diretamente a nós. A Bíblia diz que Cornélio, o centurião, mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo e mesmo sem ser batizado nas águas, ele tinha uma vida reta de obediência diante de Deus e da sua palavra. A Bíblia diz que ele era piedoso, era temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Então aqui no versículo 2 tem mandamentos inclusos do Senhor Jesus, ao qual Cornélio não conhecia esses mandamentos tais, mas já praticava, já obedecia o mandamento, que ele era piedoso e temia a Deus. E isso é mandamento, temos que temer o Senhor, temos que ser bondoso, piedoso, também é mandamento. E ele com toda a sua casa já temia o Senhor, que é o que Josué falou, né? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: se vocês querem servir aos ídolos, aos outros falsos deuses, pode servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Fazia muitas esmolas, ele ajudava o povo, repartia o pão, ajudava o necessitado, a viúva e o órfão, que é
ordenança para a gente também, que é mandamento, ajudar o órfão, a viúva e o mendigo, né? Dar esmola àquele que necessita. É mandamento do Senhor isto também. Glória a Deus. E ele, quando estava orando, na sua fidelidade da oração, na sua fidelidade na oração, assim como Daniel era fiel na oração, Cornélio também era fiel na oração, a ponto de acontecer a mesma coisa com os dois, né? Daniel orou por 21 dias e jejuou 21 dias. Deus enviou o anjo para falar com Daniel. Cornélio tinha uma vida de oração contínua, como diz no versículo 2, se eu não me engano. De contínuo orava a Deus, ou fazia oração a Deus. Então ele tinha uma vida contínua. Estava sempre orando, assim como Daniel. De contínuo. E por isso, quando ele estava orando, quase a hora 9 do dia, que é, aleluia, mais ou menos às 3 horas de Israel, do horário de Israel, ele viu uma visão de um anjo de Deus. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, um homem que não era batizado com o Espírito Santo, que não era batizado nas águas, mas ele tinha uma vida com Deus de oração, ao ponto de Deus enviar o seu anjo para falar com ele, assim como ele fez com Daniel. Glória a Deus. E um exemplo a ser seguido, porque há muitos que se dizem batizados nas águas e com o Espírito Santo e não tem esta vida de oração que Cornélio tinha, e não tem essa vida de temor que Cornélio tinha, essa vida de esmolas que ele tinha, essa vida de ser um homem piedoso segundo o coração de Deus, manso e humilde de coração. Muitos que se dizem batizados, estudados, não têm esta vida que Cornélio tinha diante de Deus, e isso agradava a Deus, ao ponto do anjo dizer que todas as orações dele tinha subido para o céu, que Deus tinha ouvido cada oração dele, assim como o anjo também falou para Daniel, que desde o momento que ele se propôs a orar, o Senhor ouviu todas as suas orações lá no céu. Aleluia. Ele viu um anjo de Deus que se dirigia para ele, e dizia: Cornélio, chamando ele pelo seu nome. Este, fixando os olhos nele e muito temorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus, que confirmou que eu havia falado. A vida dele era a vida de fidelidade a Deus, a tal ponto que Deus dizer através do seu anjo que as esmolas dele e as orações dele estavam subindo para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Glória a Deus. E o anjo do Senhor deu uma missão para ele. E ele pegou 2 dos seus piedosos soldados. Glória a Deus. Aleluia. 2 dos seus piedosos criados, e mais um piedoso soldado que estava com ele, e enviou a Pedro. E o anjo disse que Pedro tinha uma mensagem para ele. E nesta noite também tem uma mensagem para vós: se arrependam, porque Jesus está voltando. Esta é a mensagem
Glória a Deus, arrependimento, porque a volta de Jesus está às portas. Que creiam, que deixem de crer. Aleluia. Este está com certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado, os que estavam ao seu serviço. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. A se ver que era um costume, ele orava às 3 horas, Pedro meio-dia. Pedro, enquanto estava com fome, subiu para orar. Subiu ao terraço para orar. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? Quando a gente é obediente à palavra do Senhor, além do Senhor enviar o seu anjo para falar conosco, Ele ainda nos dá missões para cumprir. Ele nos dá, tarefas para cumprir, como ganhar almas, como pregar o evangelho, como louvar. Porque depois que o anjo veio falar com Cornélio, o anjo deu uma missão para ele, uma tarefa para ele cumprir, que era mandar chamar Pedro para pregar a palavra para ele, para aqueles que estavam ali. E Pedro veio, pregou a história de Jesus, foram batizados com o Espírito Santo todos os que estavam ali, e foram batizados nas águas também, para a glória de Deus. Então guarde essa palavra e continue buscando obedecer ao Senhor, para que você venha ser um privilegiado, uma privilegiada de receber a presença, a visita do anjo do Senhor, para falar diretamente contigo, e a partir daí o Senhor te dá missões para cumprir. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém.